Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar com a matemática do primeiro ano. Vamos relembrar aí o que a gente já tinha visto em aulas anteriores, né? Conjuntos, primeiro assunto da matemática. E aí a gente vai para a famosa teoria dos conjuntos, né? Olha só, por que a gente estuda conjunto? O que é um conjunto? Para que serve um conjunto? São conjecturas, né, que muitas vezes os alunos eles nos perguntam, mas professor, da onde surgiu a ideia de conjunto? A ideia de conjunto é uma ideia um pouco antiga e ela, como toda a matemática, surge da necessidade do homem em criar algo para resolver um problema da sua vida, ou seja, nós usamos a matemática para resolver sempre problemas que são apresentados na nossa vida, isso é inerente ao ser humano. Então, da onde surgiu a necessidade do conjunto? Para isso, eu vou usar um contexto histórico bem antigo para você refletir um pouco sobre a ideia dos conjuntos. Tá? Então, vamos imaginar que não se tinha os números, não se tinha a escrita, nós não sabíamos contar. E aí tem o pastor com as suas ovelhas, né? E todo dia ele leva as ovelhas lá para o pasto e solta as ovelhas. No final do dia, ele volta e pega todas as ovelhas de novo e coloca elas no cercado lá para passar a noite. Mas aí é que surge o problema. Quantas ovelhas o pastor tem? E como é que ele vai fazer para contar essas ovelhas? E isso era um problema naquela época, que você não tem o número e você não tem a ideia de contar e você não sabe como fazer. Mas naquela época eles desenvolveram uma técnica. Ou seja, no outro dia, né, o pastor levou de novo as ovelhas e o que ele fazia? Para cada ovelha que ele ia soltando, ele ia colocando uma pedra. E ele ia soltando as ovelhas e ia colocando as pedras. Ou seja, a quantidade de ovelhas que ele soltou lá no pasto correspondia à quantidade de pedras que ele havia colocado em um determinado monte. Ao final do dia, ele ia prendendo as ovelhas e ia tirando as pedras daquele monte. Ou seja, se a quantidade de ovelhas que ele pegou de volta correspondesse à quantidade de pedras, não estaria faltando nenhuma ovelha. Agora, se sobrasse uma pedra e não tivesse a ovelha, é porque uma das ovelhas sumiu ou aconteceu alguma coisa com ela. Então, daí se cria a primeira concepção dos conjuntos. Ou seja, eles usaram um artifício lógico para conceber a teoria dos conjuntos fundamentais. Ou seja, há muito tempo se criou uma maneira de se quantificar as ovelhas. Tá? E ao longo do tempo, essa ideia foi se aperfeiçoando até a gente ter a concepção da teoria dos conjuntos por Cantor, por volta de 1800. Né? E essa teoria, ela nos coloca três maneiras distintas de representar um conjunto. A primeira maneira é a representação tabular. Como é que é a representação tabular de um conjunto? Então eu sei que todo conjunto ele tem que ser representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, né? E aí eu vou ter uma chave e vou ter os meus números. 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Então essa é a primeira maneira que nós representamos os conjuntos, que nós chamamos de representação tabular. A segunda maneira de representação dos conjuntos é por forma de diagrama. Então, quem estudou isso foi Venn, então se deu o nome de diagrama de Venn. Então eu tenho, de novo, a representação do conjunto com letra maiúscula e eu tenho um diagrama. Nesse diagrama eu vou representar o mesmo conjunto aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então podemos perceber que agora os mesmos números do primeiro conjunto estão representados aqui. Eu só vou tirar agora aqui o infinito, né? Vou deixar só de 1 até 4, para ficar igual. Então podemos perceber que tanto a representação, a primeira representação como a segunda, estão retratando o quê? O mesmo conjunto.
Então eu tenho aí as duas primeiras maneiras de representar o conjunto, a maneira tabular e a maneira por diagrama de Venn. Bom, a terceira é a por propriedade. Então eu tenho aqui o conjunto A é igual, eu vou abrir então, um determinado valor x está com um determinado valor x tal que, e aí, pode ser P maior do que zero. Então aqui eu tenho uma outra representação, que é a representação por propriedade. Então, nós representamos os conjuntos dessas três maneiras, relembrando, por diagrama de Venn, por propriedade e pela maneira tabular que a gente chama. Então nós temos três maneiras distintas para representar os conjuntos. Bom, além das representações dos conjuntos que a gente acabou de ver, nós também podemos classificar os conjuntos. Então, três classificações são bem importantes. A primeira, o conjunto vazio. O conjunto vazio, ou seja, é aquele conjunto que não tem nenhum elemento. Então, como é que eu posso representar um conjunto vazio, né? Então, eu posso representar um conjunto vazio das seguintes maneiras. Eu posso dizer que o conjunto A é um conjunto vazio. Eu posso dizer que o conjunto A é um conjunto vazio. Ou, com o diagrama de Venn, eu posso dizer que o conjunto A também é um conjunto vazio. Então, perceberam que o conjunto vazio é aquele que não tem nenhum elemento. Bom, nós também temos o conjunto finito. O que é o conjunto finito? É aquele conjunto que tem fim. Por exemplo, eu posso representar a quantidade de alunos homens em uma determinada sala. Então, essa quantidade de alunos homens daquela determinada sala, ou a quantidade de alunas mulheres daquela determinada sala, vai me formar um conjunto finito, ou seja, um conjunto que tem um fim. Tá? Eu também posso representar um conjunto finito dos números maiores que 1 e menores que 10. Então, se eu for representar esse conjunto, eu teria 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, está aí o meu conjunto. Então, ou seja, esse conjunto ele tem fim. Então, aqui eu tenho um conjunto, né, dos números maiores que 1 até 10. Tá? Se fosse maiores que 1 e menores que 10, aí o 10 não entraria. Mas nesse caso, né, é o conjunto finito, com os números maiores que 1 até 10. Então aqui eu tenho um conjunto que finito, ou seja, um conjunto que tem fim. E o conjunto infinito, né? O que seria o conjunto infinito? O conjunto infinito é aquele que não tem fim. Um exemplo, eu quero fazer um conjunto infinito com as estrelas que tem no céu. Eu sei quantas estrelas tem no céu? Não. Então, esse é um conjunto que infinito. Se eu vou fazer isso com números, como é que eu conseguiria quantificar isso em números? Eu quero o conjunto dos números naturais. A gente já viu o conjunto dos números naturais, né? Então, eu vou representar isso aí. Então, eu tenho o conjunto A é igual 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, continua, ou seja, é infinito, porque eu posso pensar em um número maior do que o 6, maior do que o 10, maior do que o 1000, maior do que o 5000, maior do que 1 milhão. E cada vez mais eu posso pensar em um número maior. Se eu pensei em 1 milhão, eu posso pensar em 2 ou 3. E aí vai. Então, esse é o que? Um conjunto infinito. Tá? Então é isso aí, pessoal. Essa é a primeira das nossas aulas para a gente relembrar um pouco aí de conjunto. Nas próximas aulas a gente vai continuar vendo a parte dos conjuntos, né, com a união, a intersecção e a diferença entre conjuntos.